Bom, pessoal, vamos lá então falar para vocês aqui. Vai ser um bate-papo um pouco mais rápido, tá? Então eu vou dar para vocês aqui só uns drives bem legais mesmo. Se vocês tiverem um caderninho, né, para poder anotar, eu tenho um caderno aqui, ó, todos os estudos que eu faço, eu anoto, livro que eu leio, tudo que eu tenho oportunidade de aprender, eu estou sempre anotando as coisas aqui, sempre registrando o que eu estou aprendendo, né? Então é importante a gente ter tudo isso aqui anotado. Deixa eu só colocar para vocês aqui três assuntos em três passos interessantes. Olha só. Todas as pessoas que querem chegar a determinado ponto, a determinado lugar, você tem que sair de um ponto A para ir, por exemplo, para um ponto B. Então, se você sair da sua casa, por exemplo, para ir para o seu trabalho, você sabe para onde está indo. É um destino. Se você sai para fazer compra, você sabe para onde está indo. É o local que você vai fazer compra, né? Então, tudo na vida nós temos que saber para onde está indo. Muitas vezes os problemas que nós temos na nossa vida é que a gente não sabe exatamente o nosso destino, a gente não sabe exatamente para onde que nós estamos indo. E quando a gente não tem essa noção clara do destino, ou seja, para onde que a gente está indo, é mais ou menos assim, qualquer caminho serve. Por exemplo, a pessoa está procurando um emprego, né? Aí pergunta assim, pô, mas você quer trabalhar de quê? Aí a pessoa devolve a pergunta, o que que tem aí para trabalhar de emprego? Eu faço qualquer coisa. A pessoa que está desesperada, a gente até entende, né? Que a situação está difícil realmente, e muitas vezes, ainda mais no Brasil, né? Um país que a gente vive, ela tem que aceitar qualquer coisa realmente para poder trabalhar, porque ela quer trabalhar. Mas talvez essa pessoa, se ela tivesse uma meta ou tivesse uma ambição, por exemplo, eu vou trabalhar, não importa de que seja, desde que eu ganhe um dinheiro para poder me sustentar e eu ter condições de economizar uma grana para daqui a 2 ou 3 anos colocar um negócio, né? Boa noite, Lia, tudo bem? Que bom vocês estarem aqui, viu? Lia, Joelma, né? A Beth, muito bom vocês estarem aqui, viu? A Débora, tem uma galera boa aqui, graças a Deus, que legal, bacana. Muito bom ter vocês aqui, viu? Então, você tem pelo menos uma meta ou tem uma ambição, isso vai te inspirar e vai te motivar, porque primeiro, isso vai colocar uma data para você dizer o seguinte, até quando você vai trabalhar, até quanto tempo você vai trabalhar naquilo e quanto de dinheiro que você vai juntar para poder fazer aquele processo que você quer fazer. O que eu quero colocar para vocês aqui são 3 passos que são inevitáveis para qualquer pessoa que quer ter sucesso. E nós passamos por esses passos, passamos por essas barreiras, ok? O primeiro passo, tá, que a gente sempre dá é o seguinte, não tem atalho. Então, se eu estou num ponto A e quero ir para um ponto B, não tem atalho para sair do ponto A para o ponto B. Eu sou obrigado a passar, a percorrer um determinado caminho, ok? Então, se você quer, por exemplo, ter um negócio próprio, se você quer ter uma renda um pouquinho melhor, se você quer fazer alguma coisa, ter uma melhoria de vida, é muito legal você ter ambições, mas saiba de uma coisa, não tenta pegar atalhos, sabe por quê? Porque os atalhos são insustentáveis e muitas vezes eles vão dar num negócio que o pessoal da roça conhece muito bem, chamado mata-burro, né? Que é aquele local que a pessoa às vezes não consegue atravessar, não consegue ir mais além. Então tem muitos caminhos, na verdade, que as pessoas tomam, que elas acabam fazendo atalhos, acabam criando atalhos, elas querem chegar rápido. E o atalho, ele é tentador, você sabe por quê? Porque o atalho te economiza tempo, o atalho te economiza esforço e muitas vezes o atalho te economiza dinheiro. E esse monte de economia, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar se realmente vale a pena, né, tá sacrificando talvez até a estabilidade dos nossos sonhos para ter um atalho. Quer um exemplo de atalho? Um amigo meu, Gustavo Sampaio, que é diretor de uma unidade de treinamento lá em Goiânia, ele se preparou para o Everest, subiu o Monte Everest, junto com uma equipe, e ele sozinho se preparou por 3 anos para aquela viagem lá do Everest. Então ele fazia muito treinamento, ele tinha um condicionamento físico muito legal, ele já tinha um condicionamento físico muito bom, e com essa preparação, participando de corridas, caminhadas, maratonas, e fazendo, obviamente, os exercícios e as atividades físicas, né, que ele fazia, ele teve mais aprimoramento, então ele se aprimorou um pouquinho mais. Só que, quando ele foi para o Everest, foi fazer a escalada do Everest, aí ele percebeu uma coisa muito interessante. Cada quilômetro, ou cada, vamos dizer assim, quantidade de metros que eles subiam, o que acontecia lá no Monte Everest, quando eles estavam escalando o Monte Everest? O Gustavo relatou para a gente que cada metro que eles andavam, ele percebia primeiro, a falta de ar era muito grande,
Isso dava uma certa sensação de pânico, então a pessoa tem que estar também mentalmente preparada para isso. E ele percebeu que, por mais que o condicionamento dele físico estivesse bom, ele não estaria à altura para poder enfrentar aquela escalada. Então, a escalada do Monte Everest para ele, o que ela trouxe de lição aprendida? O que trouxe de aprendizagem para ele? Né? Porque, assim, por mais que você se prepare para alguma coisa, muitas vezes aquela preparação, por mais que você se prepare, talvez ainda falte alguma coisa, talvez seja insuficiente. Então, o primeiro passo é esse, tá? Para quem quer ter sucesso em qualquer coisa na vida. Não tem atalho. Você vai ter que enfrentar todas as barreiras. E quando eles chegaram no topo do Monte Everest, depois de muito, vamos dizer assim, sacrifício, porque tem caminhos que eles pegam que não tem atalho, e são caminhos que realmente correm riscos de avalanche, risco de deslizar, cair daquele penhasco, né? Isso falta também a falta de ar por causa do rarefeito, tem muito problema também, né, de respiração. O condicionamento físico é muito cobrado e cada vez que você chega mais alto no monte, fica cada vez mais frio. Quando eles chegaram na altura do monte, ele falou assim, ó, se a gente não tivesse se preparado durante tanto tempo e não tivesse feito essa escala aos poucos, gradativa, e não tivesse um guia para levar a gente até o topo, a gente nunca ia chegar aqui. Aí você pode parar e perguntar, bom, é fácil, me manda de helicóptero, que me coloca lá no topo do Everest e pronto, já estou lá no topo do Everest. Ótimo, sabe o que vai acontecer? Você não tem condicionamento físico, você não tem resistência, não vai aguentar o rarefeito, vai ter problema de pânico e vai acabar morrendo lá em cima, vai acabar tendo um problema lá em cima. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que não tendo atalhos no caminho, por mais que você tome atalhos e chegue no local, se você não tiver a preparação, que a caminhada ela vai te dar essa preparação, mesmo que você seja colocado no local de destino, você não vai se manter. A grande lição que tem no passo 1 é o seguinte, não importa a sua chegada, o que importa é a sua permanência. Tem muitas pessoas que conseguem ficar ricas, que ganham em reality show, ganham programas de TV, ganham na loteria, mas a falta da preparação, a falta da inteligência da educação financeira, aquele conhecimento que só a caminhada, só a viagem dá para aquela pessoa, que é aquela preparação que a pessoa tem, tá? Aquilo que falta para aquela pessoa não vai conseguir manter ela no ponto que ela está. Então não é simplesmente te colocar no ponto B, sair do ponto A e chegar no ponto B. Essa toda trajetória, essa toda caminhada de saída do ponto A até chegada do ponto B, ela é importante. Por quê? Porque é no caminho que você vai ficar consolidado. É no caminho que você vai estar solidificado. É no caminho que você vai ter toda a preparação e toda a condição. Você vai estar condicionado a manter, a ficar no lugar de destino, aonde você está destinado a ficar. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo, não tem atalhos. O segundo passo, para quem quer ter sucesso em qualquer coisa na vida, chama-se persistência. Sabe o que significa? Algumas pessoas até me batem quando eu falo isso, né? Fala até comigo. Mas olha só, é um pouco polêmico, tá? Aguenta aí. Significa o seguinte, não vai dar certo. De primeira, de segunda, às vezes de terceira, de quarta, muitas vezes até da milésima vez. Não vai dar certo. Sabe por quê? As pessoas de sucesso têm um padrão, né, que alguns autores até mapearam esses padrões nas pessoas de sucesso. Sabe o que eles descobriram? Descobriram o seguinte, as pessoas de sucesso que eles têm em comum é não desistir. Então, já viu aquela foto do iceberg, onde você vê só o topinho fora da água do iceberg? Aquilo é o palco, aquilo todo mundo vê, né? O cara que chegou no sucesso, você se esforçou tanto na sua empresa, no seu negócio, para criar seus filhos, para se dedicou tanto no seu trabalho, você fez tudo aquilo, e no final todo mundo tá vendo lá seu filho formado, sua filha formada, né? Todo mundo vê lá o seu negócio prosperando, crescendo, todo mundo vê lá você subindo de cargo, todo mundo vê o teu sucesso. E quando eles veem o teu sucesso, o que acontece? Eles não veem a trajetória, o que você passou para chegar aonde você chegou. E isso é complicado. Porque o que acontece? O caminho que você percorre da distância A até a distância B, essa trajetória, além dela dar para você aprendizagens, ela não está dizendo para você que você não vai chegar. Ela está dizendo para você que é difícil. Então, para uma pessoa de sucesso,
Não há fracasso. Escreve isso. Lembra que eu falei do caderninho? Né? Nas nossas lives você sempre tem um caderninho para poder anotar? Então anota isso, tá? Não há fracasso no dicionário de pessoas de sucesso. Ah, mas elas fracassam. Sabe o que é o fracasso? Tem uma frase que eu não cheguei a registrar essa frase não, mas eu criei, eu gosto de dizer essa frase. Uma derrota só é uma derrota quando você admite ser derrotado. Quando você admite estar derrotado, aí sim aquilo é uma derrota. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas pessoas de sucesso, o fracasso está fora do dicionário dela porque ela tem falhas, ela tem pontos de aprendizagem. É onde ela está testando uma teoria, ela está testando um negócio, ela está testando algo. Um vendedor, por exemplo, que pega um objeto para vender, ele pega esse objeto, sai vendendo de porta em porta. Sabe quantos nãos esse vendedor toma até conseguir fazer uma venda? Ele bate 10 portas para vender uma caneta. A cada 10 tentativas ele vende uma. E isso é um vendedor muito bem sucedido. Porque um vendedor, muitas vezes, ele tem que bater 100 portas para vender um único objeto. Quiçá até mais do que 100 portas. Ok? Mas o que acontece? Ele está determinado. Ele enxergou onde ele quer chegar. Eu vou vender caneta. Então ele vai passar o que for passar para vender caneta. Thomas Edison, o experimento dele com as lâmpadas incandescentes, né? Foi o criador das lâmpadas incandescentes. Thomas Edison foi o fundador da GE, da General Electronic, né? Onde Jack Welch, que é um dos maiores CEOs, né, que já teve hoje na história, foi presidente. O que acontece? Ele queimou várias vezes um experimento dele, as pessoas chamavam ele de louco, né? Então, assim, ele tentava e dava errado, ele tentou por mais de 10 mil vezes. Então, depois ele contou até uma piadinha com ele mesmo, ele falou o seguinte, olha, eu não errei 10 mil vezes, né? Eu testei 10 mil vezes, eu fiz 10 mil testes até dar certo. Então, o segundo passo das pessoas que têm muito sucesso é o quê? A falha, né? Elas não têm falha. O pessoal acho que está dando um lag aqui, quem está pelo YouTube, se puder, por favor, pelo YouTube não, perdão, pelo Facebook, se puder me dar aqui um feedback para ver se está dando algum lag aqui na transmissão nossa, a gente tem um chatzinho aí, tá? Me dê, por favor, um feedback aí se o som tá legal, se a imagem tá legal, se a transmissão tá boa, por favor, tá bom? Se tiver com algum probleminha assim, eu vou fazer algum ajuste aqui para poder melhorar para vocês. O segundo passo é um dos mais importantes, pessoal, porque é o seguinte, a trajetória, ela pode ser penosa, ela pode ser sofrida. O que vai determinar se vai chegar até o fim é quantos nãos, quantas humilhações, quantas chacotas, quantas piadinhas, sabe? Quantas humilhações que você vai aguentar para chegar no local. Porque assim, se você não tiver fôlego suficiente para chegar onde você quer chegar, se você não tiver suporte suficiente para chegar onde você quer chegar, você nunca vai chegar. Você vai se esforçar para chegar em algum local, mas você nunca vai chegar no destino que você quer chegar. Então, assim, não existe a derrota, não existe a falha. A falha só existe quando você admite que falhou. Então, se você tenta, por exemplo, vender alguma coisa e não consegue vender aquilo, você tem que explorar os problemas. E quais são os problemas que você precisa explorar? Os problemas que você precisa explorar, por exemplo, numa venda que você não está conseguindo fazer primeiro, eu estou anunciando muito bem esse produto? Segundo, eu estou atingindo o público necessário? Esse público realmente quer esse tipo de produto? Porque pensa bem, imagina, se você faz um anúncio do tipo churrasco na brasa, por exemplo. Tá, o que é isso? Tá vago. Não, beleza, eu vou melhorar então. Churrasco na brasa, mas você vai falar para um público que é vegetariano. Tá mirando no público errado, você não vai vender nada. Então, assim, existem formas, existem métodos, existem, vamos dizer assim, condições que você precisa viabilizar para que algo seja feito. Então, se você está tentando, por exemplo, fazer uma venda, tentando fazer um negócio, tentando subir de cargo, tentando juntar dinheiro, tentando fazer alguma coisa e não está dando certo, é duas coisinhas que você tem que observar. A primeira eu estou deixando de fazer algo, ou seja, na sua etapa alguma coisa está incompleta, ou, segundo, eu estou fazendo algo errado. Ou você deixa de fazer alguma coisa, ou você está fazendo alguma coisa errada. É por isso que você não está atingindo o teu resultado, o resultado que você precisa. Einstein, uma vez, ele falou o seguinte, insanidade
é fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, assim, se eu estou tentando vender, mas eu não mudei meu método, eu não mudei a forma de falar com as pessoas, eu não mudei a minha abordagem, eu não mudei o conteúdo que eu estou colocando, eu não verifiquei o público-alvo, ou seja, eu estou tentando do mesmo jeito que eu tentava antes, o nome disso não é persistência. O nome disso é teimosia. Persistência é quando você persiste em fazer alguma coisa e você está fazendo aquilo e aquilo está te trazendo um resultado e esse resultado está alegrando outras pessoas, está trazendo para outras pessoas ou na verdade está trazendo valor para essas pessoas, né? Me dê um feedback aí, pessoal, parece que tá com um lag aí, se eu não me engano, né? Não sei se a imagem, o som está chegando direitinho aí para vocês, né? Eu estou percebendo aqui algumas interrupções, algumas falhas, não sei se está legal, mas se puderem, por favor, me dar um feedback aí, tá? Então, o que acontece? Existem algumas razões para que alguns resultados não aconteçam. E existem razões também para que alguns resultados aconteçam. Quando você, por exemplo, tem algo que você quer oferecer para as pessoas e você entende que você tem um produto muito bom, você tem um serviço muito bom, você tem algo muito legal para você poder oferecer, mas as pessoas não conseguem enxergar, talvez você não esteja atingindo o público correto. Ou muitas vezes, né, eu acho que não está legal. Eu vou só verificar aqui uma conexão que parece que a conexão não está boa. Eu estou percebendo aqui que parece que o retorno da minha conexão aqui não está legal. Mas enfim, é isso que a gente precisa perceber. Nesses 3 passos que nós vamos falar aqui para vocês, né? Ou seja, o primeiro passo que nós acabamos de falar aqui é que não tem atalho. Você tem que passar realmente por todos os pontos até chegar na trajetória de sucesso que você quer chegar. E o segundo, né, que não é fácil, né? Não é fácil por quê? Porque vão ter problemas. Não existe a falha, não existe a derrota. O que existe, na verdade, é a desistência. O simples fato de você desistir de alguma coisa acontecer, tá? E isso vai inviabilizar o seu projeto. Ou seja, quando presta atenção nisso aqui, gente, isso é muito importante, tá? Quando há desistência, quando você desiste, quando você joga a toalha, quando existe uma derrota, o sinônimo disso é suicídio. Você está cometendo suicídio com os seus sonhos, você está cometendo suicídio com o seu projeto. Aí você fala assim, André, mas não está dando certo. Eu estou fazendo e não estou tendo resultado. Eu estou tentando e não estou tendo resultado. Eu estou correndo atrás e não estou tendo resultado. Por que será que não está dando certo? Será que você está deixando de fazer alguma coisa que deveria estar fazendo? Ou você está fazendo algo que deveria estar fazendo de uma forma e está fazendo de outro jeito, está fazendo errado? Então, assim, lembre-se sempre daquilo que Einstein disse, né? Que insanidade é você querer fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, né? O nome disso é teimosia, não é persistência. E o terceiro passo que nós temos aqui do padrão das pessoas de sucesso é o seguinte, é que não tem igualdade. Olha só que coisa interessante, né? Eu até fiz aqui uma observação aqui no terceiro passo aqui. É o seguinte, olha só. Se você ficar se comparando o tempo todo, né? Se você ficar, por exemplo, dizendo o seguinte, mas deu certo para fulano, deu certo para o Beltrano, não deu certo para mim. Aí você diz assim, logo, isso não funciona, né? Logo, isso não é para mim. Às vezes não. O que você tem que fazer, na verdade, é ter um modelo, uma modelagem. Não estou dizendo para você imitar as pessoas. Modelagem ela é diferente. A Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo um dia falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo não reivindicou para ele a atenção. O apóstolo Paulo ele disse o seguinte, olha para onde eu piso, olha o que eu faço, olha o que eu falo, olha como eu procedo, né? Porque eu sou imitador de Cristo, então seja imitador de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, como eles tinham dificuldades e deficiências, de enxergar as pessoas e de ver as pessoas e de ver o que estava acontecendo, né? E as pessoas tinham dificuldade de poder ver, mas quem é Cristo, né? Mas como é que Cristo é? Como é que Cristo fala?
Então, o que ele falou? Olha para mim, olha o que eu faço, certo? Se você olhar para mim e ver o que eu faço, vai dar certo. Porque o que eu faço é o que eu aprendi de Cristo, ou seja, ele modelou. É uma modelagem. Então, o terceiro passo para você ter sucesso em qualquer empreendimento na vida é o quê? É você modelar. É você observar quem está fazendo direito, quem está fazendo certo, aonde ele está acertando, aonde ele está errando, o que ele está deixando de fazer, o que ele está focando mais, né? Porque o que acontece? Quando a gente foca e foca muito vamos dizer assim, no problema, no erro, a gente tende a ter problema, a gente tende a errar. E quando a gente tende a ter problema e tende a errar, sabe o que acontece? Tudo, absolutamente tudo na nossa vida não vai funcionar, não vai performar, porque o nosso foco está na posição errada. Então, o que acontece? A gente tem uma tendência muito grande de olhar para nós, para os nossos próprios erros e dizer o seguinte, cara, eu não deveria ter feito isso dessa forma. E você fica machucado. E às vezes aparecem pessoas do seu lado que vão fazer críticas. Lembra do passo 2? Que vai ter crítica, vai ter obstáculo, vai ter humilhação, vai ter muita coisa. E se você dá atenção para o problema que está acontecendo e você dá atenção para as críticas e para tudo que o pessoal está falando, você obviamente vai desistir. Você vai cometer um suicídio do seu sonho. Você vai cometer um suicídio daquilo que você está querendo construir, daquilo que você está querendo criar. E veja bem, quando você comete esse suicídio, quando você faz uma coisa e essa coisa, ela, por algum motivo, o primeiro obstáculo, talvez até você passe no primeiro obstáculo, passe no segundo, mas no terceiro obstáculo você não aguenta mais, você larga de mão, né? Você automaticamente está mandando uma mensagem para você mesmo que você não consegue fazer as coisas, você não tem capacidade para poder desenvolver as coisas. Gente, e não vai ser fácil. A Bíblia conta uma história também, eu não lembro aqui com exatidão como é que ela era, mas eu lembro que, na verdade, foi uma história que eu ouvi, né? Desculpa, eu tô confundindo aqui uma história de Davi com a história que eu ouvi, mas essa história que eu ouvi é mais interessante. Tem uma história que uma pessoa contou uma vez que falou o seguinte, eles tinham um povoado, nesse povoado estava próximo de um deserto, tinha algumas dunas que separavam o povoado, onde essas pessoas moravam, e o deserto. Havia uma separação entre onde as pessoas moravam e o deserto. O que acontece? As pessoas que estavam no povoado, elas estavam orando por comida, porque muito tempo não tinha comida, né? E aí o que acontece? O líder daquele povoado que estava orando por comida, ele estava só alimentando o povo com fé, falando para o povo o seguinte, gente, acredita, vai vir comida, gente, acredita, vai vir comida. E o povo murmurando, o povo reclamando, murmurando, reclamando. Chegou uma hora que o líder cansou, e ele pegou o camelo dele, com mais algumas pessoas para poder auxiliar, e falou, ó, tá bom, vocês não estão acreditando que não tem comida, então tá, então eu vou atrás de comida. Aí pegou o camelo com algumas pessoas e foi atrás. Quando eles viraram as dunas, tinham algumas vacas gordas acabando de serem devoradas por cobras. As cobras estavam acabando de devorar as vacas gordas. E aí as pessoas que estavam com aquele líder olhou para ele e falou, nossa, que coisa estranha, né? Aí Deus falou na hora com ele, a provisão estava à esquina. Porque você duvidou, você perdeu a bênção. Então a comida estava chegando para eles. Ou seja, se você tiver 100 tentativas para acertar, na 100ª você vai acertar, e você desiste na 99ª, você não é lembrado. Você vai ser um fracassado por causa de uma tentativa. As 99 não serão consideradas. Percebe isso, como é que isso é grave? Percebe como é que isso é sério? Então, assim, o problema é que a gente não sabe quantas tentativas que nós temos para uma coisa dar certo. Às vezes você tenta fazer um negócio e esse negócio ele requer muita energia, requer muita coisa que às vezes você chega no limite seu e você fala, cara, não dá mais. E na hora que você joga a toalha era naquele momento que ia ser a sua virada. Às vezes a gente não sabe. É por isso que no dicionário das pessoas de sucesso, dos padrões das pessoas de sucesso, no passo 2, que nós falamos lá, que não vai dar certo de primeira, no dicionário deles não existe a falha, não existe no dicionário deles
o fracasso. A palavra fracasso não existe, né? O fracasso só é um fracasso quando você admite estar fracassado, né? O exemplo de Thomas Edison, por exemplo, ele testou várias vezes o experimento dele, né? O experimento que nós tivemos aqui do... Só um minutinho, pessoal, deixa eu só ligar aqui a tomada aqui do computador aqui. Prontinho. Como eu falei que era só um minutinho, então já está resolvido. Então, e o Thomas Edison, ele testou muitas vezes o experimento dele da lâmpada. Henry Ford tentou muitas vezes trabalhar com motor de combustão, né? Existem várias pessoas aí, vários grandes empreendedores, vários grandes líderes aí que testaram os seus experimentos e testaram por muito tempo até dar certo. Os irmãos Wright, eles testaram o avião por muito tempo, até um dia se passaram por ridículo por muitas vezes. Eles foram motivo de piada, de chacota, né? Graham Bell, Alexander Graham Bell, o pessoal zoava demais o Graham Bell, porque ele queria transmitir a voz dele, que estava num aparelho, para outro local. E o pessoal brincava, fazia muito tipo de chacota com ele. Se Graham Bell tivesse desistido, talvez hoje nem internet a gente teria. Se Henry Ford tivesse dado ouvido às chacotas, hoje talvez a gente não teria o carro, né? Se Thomas Edison tivesse desistido, olhado para os problemas dele, talvez a gente não teria lâmpada elétrica hoje. Então esses grandes homens, eles enfrentavam essas críticas como uma pessoa enfrenta ondas. E essas críticas, elas têm um momento de acabar, assim como as ondas do mar. As ondas só estão na praia, as ondas só estão na margem. Você passou da margem, passou da praia, não tem mais onda. Então é isso que você precisa fazer, você precisa ser persistente com a sua ideia, e persistência não é teimosia. Nós já falamos sobre isso. A persistência é uma forma de você fazer testes de várias formas diferentes. Então tá vendendo a coisa, tá tentando vender algo e não consegue vender, tenta, experimenta um público diferente, experimenta um linguajar diferente, experimenta uma copy diferente, experimenta um veículo de comunicação diferente, experimenta um local diferente, não sei, experimenta, tenta, testa, né? Então, assim, eu gosto muito de uma frase que diz assim, eu nunca erro, presta atenção, parece arrogante, né? Mas presta atenção. Ó, o caderninho, lembra do caderninho? Pra gente ficar anotando esses drives aí. Eu nunca erro e nunca falho. Então quer dizer que eu sou perfeitão? Não. Ou eu ganho, ou eu aprendo. O que é ganhar? É porque numa hora daquela de tentativa e erro, uma hora vai dar certo, você vai acertar, né? E se você errar, que é o que o mundo fala aí fora, na verdade você o quê? Ou aprendeu uma lição, aprendeu uma maneira de não fazer, ou você naquele momento lá você fez um investimento, fez um teste, foi uma aplicação. Presta atenção, as pessoas que têm motivos para fazer chacota, para humilhar, para criticar uma boa ideia, para poder, vamos dizer assim, te colocar para baixo, são frustrados, pessoas que talvez até elas tentaram com elas mesmas, dentro delas mesmas, elas viram que elas são incapazes, e elas têm essa crença que ninguém igual a ela consegue. Ela pensa que você é igual a ela e acha que por isso você não vai o quê? Conseguir. Se você der ouvido para essas pessoas, se você ouvir o que elas estão falando, realmente você não vai conseguir. Então esse item 3 aqui, o que você vai fazer? Você vai modelar alguém que já teve sucesso. Você vai modelar uma pessoa que já chegou lá. Quando você modela essa pessoa que já chegou lá, que já teve sucesso, automaticamente você também vai ter sucesso. Porque o sucesso, como Paulo Vieira diz, ele deixa rastro, né? Ele deixa uma sombra. É só você seguir aquela sombra. É uma modelagem. Você não está imitando ninguém. Não é fazendo cópia, não é fazendo réplica, né? O que você está fazendo? Você está se espelhando em alguém que chegou em algum lugar para que você também consiga chegar naquele lugar. E isso é bíblico, inclusive. Eu acabei de citar agora aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que ele disse. Ok? Então, olha só. Quais são os 3 passos para você ter sucesso em qualquer empreendimento? Os 3 passos são, primeiro, não tem atalho. Do ponto A ao ponto B tem um caminho para passar e você tem que passar naquele caminho. E por que você tem que passar naquele caminho? Porque durante a trajetória do ponto A até o ponto B vai haver uma construção, uma aprendizagem, uma robustez. Vai haver uma preparação para quando você chegar no ponto B, você vai conseguir permanecer. Lembra de uma coisa, o importante
não é você chegar. O importante é você permanecer, ficar rico. Todo mundo tem condições de ficar rico. O problema é você se manter rico. É diferente, entendeu? O segundo, tá? Não é fácil, você vai errar. Você vai errar. Esteja preparado para os problemas. Vão humilhar, vão fazer chacota, vão fazer piadinha. E daí, quem é que paga as suas contas? É você que paga as suas contas. É você que resolve os seus problemas. Quando a bomba estourar na sua casa, quem vai resolver aquilo é você. Não é a pessoa que está fazendo piadinha, o chacota, não. Ignora isso. Ignora. Olha só, hoje eu ouvi o Shirleyson Kaiser falando que todo mundo precisava de 3 tipos de pessoas na vida. Primeiro, ele precisava de um mentor. Segundo, ele precisa de um amigo. Terceiro, ele precisa de um hater. Para quem não sabe, hater é aquele que te critica, é aquele que fala mal de você, tá? Você precisa sim. Por quê? Você precisa, primeiro, vamos começar na ordem inversa. Você precisa do amigo. Por que você precisa do amigo? Porque o amigo, ele vai dizer para você assim, por exemplo, você vai falar, cara, eu vou pegar um avião, vou lá para São Paulo para fazer um treinamento. O amigo vai falar assim, não, faz isso não, faz isso não. Pega no YouTube aí, pega em algum lugar aí e tal, tem de graça aqui, eu vou te ajudar, eu vou não sei o que, não sei o que. Ele vai massagear teu ego. Né? Não, você não precisa de fazer isso não, você tá muito bom. Né? Aí eu vou fazer uma dieta, aí eu vou entrar pra academia. Não, que isso, não faz isso não gasta dinheiro com essas coisas não e tal. O amigo vai massagear teu ego, e é legal você ter alguém para massagear o ego. Você precisa de um amigo. Gostei demais com o cara que você falou isso. Segundo, você precisa de um mentor. Né? Você vai falar, eu vou fazer uma viagem lá para São Paulo para fazer um treinamento. O mentor vai falar assim, São Paulo? Por que você não vai para os Estados Unidos? Pega o avião e vai direto para lá, vai na fonte, bebe água na fonte, né? Que isso? Tá indo para São Paulo só? Não, senhor. Você tem que pagar o preço, você tem que correr atrás, tem que fazer a coisa acontecer, tem que virar o jogo, virar a mesa. É aquele cara que vai te tirar da zona de conforto. Você tem que ter um mentor. Geralmente é o pai, a mãe, né? O cônjuge, a esposa, sei lá, né? Às vezes até o mentor mesmo, literalmente falando. Eu, por exemplo, sou um mentor, né? Não tô me vendendo, não, pelo amor de Deus. Tô dando exemplo aqui, tá? E terceiro, você precisa de um hater, aquele que vai te odiar, sabe por quê? O hater é o principal e ele é de graça, é o melhor e é de graça, porque ele vai dizer para você o seguinte, André, você tá errando nisso, André, não concordo que isso aqui tá assim, caraca, velho, eu não lembrava disso, ó que legal. O hater, ele apontou para mim uma coisa que eu não sabia. O hater é aquela pessoa que te odeia, na verdade, é a pessoa que mais te ama, porque ele te ama com as suas ações. O hater, ele vai olhar para você e vai falar o seguinte, meu, não gosto quando você fala essas coisas. Aí você percebe, puxa, tá aí um insight. Eu não lembrava, eu nem tinha nenhum tipo de feedback. Quando eu falo isso, eu incomodo as pessoas. Como é que eu trato isso? Como é que eu mexo com isso? O hater te ajuda. Então é legal você ter o hater. Então vamos fazer o resumo aqui, a consolidação dos 3 passos para você ter sucesso em qualquer coisa na sua vida. Primeiro, não tem atalho. Do ponto A ao ponto B, você tem que fazer essa trajetória. E por quê? Porque nessa trajetória, como nós falamos, vai ter construção de conhecimento, vai ter aprendizado, vai te tornar sustentável, vai fazer você se manter no destino. A trajetória, ela vai te lapidar, ela vai te calejar, ela vai te preparar. Nesse caminho aqui, você vai ter toda a preparação que você precisa para quando você chegar, você vai se manter. Lembre-se, o importante não é você chegar, o importante é você se manter aonde você está indo. Se você quer ser rico, o importante não é simplesmente ganhar na loteria e ficar rico. O importante é você se manter rico, né? Então, por isso que a trajetória é importante. Segundo passo, não vai dar certo. Não vai dar certo talvez de primeira, não vai dar certo de segunda, não vai dar certo de terceira. Você vai ter humilhação, gente vai falar de você, pessoas vão falar mal, vão te criticar, vão te xingar, vão rir da sua cara, que nem fizeram com Noé, quando ele estava construindo a arca, vão zoar de você, como fizeram com Thomas Edison, fizeram com Henry Ford, fizeram com Alexander Graham Bell, fizeram com os irmãos White, Santos Dumont e etc. Tá? Mas se não fosse por esses homens, a coragem, a persistência desses homens, nós não teríamos essas tecnologias aqui. Então ignora, porque esses caras não pagam suas contas. Quem paga as suas contas é você. Quem resolve a sua vida é você. Quando a bomba estoura pro seu lado, é você que tem que resolver. Então, não dá atenção para esses caras. É o teu sonho, é a tua vida. Pega a tua vida, corre atrás, segue, vai em frente. E terceiro, une-se a pessoas de sucesso. Modele. Modelar não é invejar. Modelar não é copiar. Como eu falei aqui, o próprio apóstolo Paulo é bíblico. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, olha a pessoa que tem sucesso.
você quer o quê? Uma posição na empresa e tem uma pessoa que já está naquela posição? Cara, faz amizade com aquela pessoa, passe a conversar com aquela pessoa, passe a andar com aquela pessoa, passe a ver o comportamento que aquela pessoa tem. Você quer ter um negócio em determinada área? Legal! Quem são os empresários que você pode conhecer, que você pode se conectar, que já estão naquela área, que você pode pegar algum insight? Quem sabe você não pode trabalhar para ele durante alguns meses para poder entender o negócio, para entender como é que a coisa funciona, inclusive até para validar a sua ideia. É uma forma barata que você não gasta nada, pelo contrário, você ainda vai ganhar dinheiro com isso e vai validar se é realmente aquilo que você quer, sem você precisar de investir tempo, dinheiro, recurso e energia. Então, valida isso, que isso é muito importante, ok? Então, esses 3 passos, eles são fundamentais, eles são os modelos que eu observei nas pessoas de sucesso, trouxe para vocês hoje aqui nessa live. Eu vou repetir essa live de novo, tá? Porque a transmissão não ficou muito legal, eu estou percebendo aqui pelo Instagram, pelo menos está tendo alguns lags, algumas falhas, mas eu já sei como eu vou resolver isso para não acontecer isso mais na próxima, ok? Então, pessoal, se vocês têm também alguma ideia de algum assunto, querem opinar, né, sobre alguma coisa também para a gente poder estar trazendo nas próximas lives, é só colocar aqui, tá? Então eu tinha uma recomendação que eu recebi aqui do Roxo hoje de manhã para poder estar fazendo essa live, né, com esse assunto hoje aqui para vocês. Então, se vocês tiverem também alguma ideia de algum assunto, quiser opinar, quiser trazer alguma coisa aqui, por favor, fica à vontade. Quem não me segue ainda no Instagram, me siga no Instagram lá, tá bom? @André Costa. Vou até colocar aqui, deixa eu ver se consegue aparecer aqui para quem está no Facebook, @André Costa. Peraí, calma. André Costa .oficial, com 2 L's, ok? Então, @AndréCosta.oficial. Esse aqui é o meu Instagram. Me segue lá, que tem muitas coisas interessantes. Você pode me mandar um direct, você pode mandar para mim alguma sugestão, pode mandar para mim alguma, sei lá, alguma dúvida, talvez que você tenha, talvez até em relação à própria live mesmo, em relação aos próprios assuntos que nós podemos trazer, que nós podemos falar aqui publicamente para todos vocês, ok? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para vocês. Muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Lembre-se sempre, tá? Deus, ele abençoa as pessoas que realmente sabem e lutam e querem realizar o seu próprio propósito. Não há impossível para aquele que crê. Se você crê, se você acredita, se você tem um propósito, se você tem um ideal, vá atrás. Não olhe para as pessoas ao lado, não olhe para as críticas ao lado, porque você foi colocado para essa missão. Se você não fizer essa missão, você é a pessoa que muitas vezes Deus conta para poder fazer determinada coisa. Se você não fizer, quem é que vai fazer, né? Então, assim, pensa bem nisso aí, porque isso tem um peso, né, sobre as nossas vidas, sobre a nossa responsabilidade e até sobre a nossa missão aqui, ok? Beijo no coração,